dizer, Senhor, que nós precisamos desesperadamente de Ti e que contamos, Senhor, contamos com a Tua presença, com o Teu toque nas nossas vidas essa noite, que cada uma possa sair daqui, Senhor, com algo a mais de Ti em sua vida, algo que permaneça, que crie raízes e que frutifique para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. É o que tudo que precisamos, né, gente? Revelação. Se eu tivesse que resumir, eu acho, esse livro, eu acho que ele fala de ponta a ponta em revelação. Que, meu Deus, sem revelação, nada acontece na vida da gente. Sem o toque do Senhor, nada ocorre, né? Eu só deixei esse cronograma porque a gente, quando ficou perto do retiro ali, que a gente teve muita gente aqui nessa congregação, né? Porque tem outras pessoas de outras congregações também assistindo, graças a Deus, coisa boa, né? Mas quando nós tivemos aqui o envolvimento com o retiro, então se decidiu não fazer, porque o pessoal estava muito, muito atarefado, né? O pessoal do chazinho e tal. E, então, nós estamos ali no dia 14/9, né? E já estamos no capítulo 7 e 8, como a gente havia comentado antes de iniciar a gravação. Temos feito 2, né? Um antes do cafezinho, depois do cafezinho, do chazinho. E acho que assim prosseguimos, se o Senhor nos ajudar, né? E se formos assim, provavelmente antes do final do ano, nós teríamos, digamos, finalizado, né? Uma notícia não tão boa é que a nossa última reunião não foi gravada por alguma razão, tá? Não sabemos muito bem, a equipe técnica está se debruçando sobre este problema, né? Vamos ver se nós conseguimos resolver no departamento técnico, né? Mas é isso. Então, só para dizer que a gente segue, então, com o original, esse aqui ele tem lá desde o início, tá? Se houver alguma mudança, a gente volta a conversar. Enfim, decidimos ficar assim, né? Nós podemos, então, iniciar com o capítulo 7. A Jade vai colocar para nós os slides. O capítulo 7 é um assunto muito querido nosso, né? Inclusive nessa congregação aqui, um propósito eterno, é um assunto, quem não sabe aqui, eu duvido, propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos. Vai lá, Amélia. Uma família... semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Isso. Então, então o propósito eterno de Deus é isso aí mesmo. Mas esse capítulo nos traz uma riqueza muito especial, né? Então eu já botei um diamante bem bonito ali, né? Cheio de facetas. Porque realmente o propósito de Deus é glória para Deus, é glória. Né? E o que é glória? Eita, palavrinha difícil, né? Então nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, essa palavra que está ali, que a gente diz kabot, né? Kabot é um negócio pesado, importante, né? E traduzido para o grego, lá do outro lado, no Testamento, doxa, né? Que quer dizer glória, está lá desde a Septuaginta, né? Septuaginta, para as mais novinhas, é aquela primeira tradução da Bíblia em hebraico para o grego. Foi feita entre o século III e o século II, né? E essa tradução foi feita por 72 judeus, né? E até hoje ela é uma referência. Deixa eu ver se o nosso... Aqui nós temos mais um diamante, né? E eu achei muito legal esse cara aqui, que é um erudito aí, teólogo, que viveu até 1948, o Gerhard Kittel. Ele diz que doxa é comparada a um diamante com suas múltiplas facetas,
que, de acordo com o ângulo pelo qual observamos e de conformidade com a luz que sobre ele incidida, desculpe, uma ou mais faces parecem brilhar mais à nossa vista do que as outras. Eu acho isso tão lindo, né? Porque é mais ou menos como quando a gente pega a Bíblia, assim, né? Mal comparando, eu acho que a glória de Deus é muito mais que isso, né? Mas nós, como pequenininhos, podemos pensar assim, né? A gente lê um texto, daqui a pouco salta uma coisa, assim, brilha. Aí dali uma semana, um mês, lê de novo, outra coisa aparece. Não é bem assim? Então, assim, parece que é uma riqueza sem fim, uma riqueza sem fim. Né? Então, assim, também nós podemos pensar na glória de Deus. Aí eu peguei uma frase de um teólogo mais recente, que é o John Piper, né? A glória é o valor infinito de Deus manifestado. E assim vai, tem frases mil aí para nós, né? E aqui eu coloquei um nascer do sol bonito, né? A glória de Deus, ela está por tudo. Né? Então, por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então é interessante, né, que ninguém vê a Deus, mas os céus proclamam a glória de Deus. E Deus é onipresente. Nós aprendemos isso desde, né? Então há uma diferença aí entre Deus onipresente, essa glória que a gente vê na natureza, e aquela outra glória manifesta que nós tanto aguardamos, né? Parte dela a gente já vivencia. Aqui também é muito interessante para quem, especialmente para quem está ou no colégio ou na faculdade, né? Quando diz que os céus proclamam a glória de Deus, nós devemos pensar, né, em criacionismo, em evolucionismo, em teoria do design inteligente, né? Sabendo que também aí fora tem muita coisa que diz contra isso aqui, né? E nós precisamos, as mais jovens, as outras também, né? Eu também me interesso, tá? Eu estou na segunda adolescência, com licença. Diz que depois, né, sai o carro quando vira o odômetro, assim. Esse é um assunto que me interessa bastante, né? Então, a teoria do design inteligente é uma coisa maravilhosa que vem contra, né, o evolucionismo, né, e que mostra bastante isso aqui. Isso é só para deixar essas gurias com a pulga na orelha, né, atrás da orelha. Bom, então, isso que a gente estava comentando, né, Deus é onipresente. Isso aqui é uma nebulosa, né, que está aqui. Quem já assistiu o programa sobre o universo, as galáxias, é um negócio que deixa a gente pirado, né? Porque não tem fim, é grande demais, não tem, parece assim que tira o fôlego da gente, né? Então, esse Deus fantástico que revela a sua glória na criação, a gente pode ver aqui 2 textos do Antigo Testamento. Que diz, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Espera aí, mas como é que é isso, né? E a terra está do jeito que está, mas está cheia da sua glória? E aí embaixo em Abacuque, ainda no Antigo Testamento, diz assim, porque a terra se encherá do quê? Do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, aí a gente já está vendo uma diferença muito grande. Então, no Antigo Testamento, a gente está vendo que a terra está cheia da sua glória, mas não é todo mundo que percebe. Aí é que é. Então, a onipresença de Deus, ela está aí, está por tudo, né? E o apóstolo Paulo, né, quando fala com os atenienses lá, ele usa até um poeta grego, cita um poeta secular deles, né, para dizer que eles estavam se movendo no Deus desconhecido, né? Ele está usando o quê? Ele está usando justamente uma base bíblica. Quer dizer, tudo
Tudo onde a gente tocar é mão de Deus. Mas existe esse viés aí. A gente não tem essa glória manifesta para nós. Nós não a conhecemos, né? E quando eu digo nós, humanidade, né? Gente, está funcionando isso aqui, não é uma maravilha? Glória. Mais uma glória. O que a gente pensa quando pensa em glória? Obviamente a gente pensa num negócio assim, estrondoso, né? Uma chama, uma coisa fulgurante. Aí por isso que eu trouxe esse desenho aí, né? A gente imagina lá no Antigo Testamento os judeus no deserto com aquela coluna de fogo de noite, né? Não era nem uma fogueira, né, gente? Olha o tamanho daquela coluna. A imaginação do desenho foi boa. Então o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então, a glória de Deus manifesta no Antigo Testamento tem muito disso, né? Dessas manifestações, e algumas muito pessoais, né? Então, aqui as nossas duas palavrinhas importantes. Eu vou disponibilizar tudo isso, tá? Essa apresentação consegui fazer ela toda sem figuras pagas. Tudo gratuito, maravilhoso. Eu vou mandar tudo para vocês. Aí, então, no hebraico, né, essa palavra que significa peso, tipo o peso da Bíblia, né, o kabod, é a mesma palavra para glória, né? Algo muito importante, algo esplendoroso, rico, digno, né? Coisa boa. E o doxa, já no grego moderno, significa opinião, né? Mas, aí dentro do nosso grego bíblico aqui, né? Ele se desdobra com essa ideia de alguém que é honrado, né? Então, essa é a doxa que nós temos. Vamos ver mais uns exemplos no Antigo Testamento para a gente entender o que é o kabod, né? Aqui, de novo, eu botei foi o máximo que eu consegui achar para um trono, um pavimento de safira. A safira é uma pedra muito bonita que tem de várias cores, né? Mas a mais comum é azul. Então, eu botei o azulzinho ali. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Gente, ninguém vê a Deus, né? Senão, caputz. Né? Claro que foi a gente chama de epifania, né? Quando há uma manifestação de Deus. Então, Deus manifestou algo para eles. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Vê que o escritor se preocupa em dizer, né, que eles viveram. Eles viram algo de Deus e não morreram. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Que tal? Isso vai nos mostrando alguma coisa muito importante, que é o ponto vital dessa questão de hoje para nós, né, da glória. Esse Êxodo 24, ele é antes do bezerro de ouro. Vocês lembram, né? Que o Moisés depois recebe as tábuas que Deus escreveu, aí ele, quando desce, já está aquela turma toda lá com o bezerro e tal, né? Aí ele quebra, depois ele vai para as segundas tábuas. Isso aqui foi antes. O que isso denota? Deus queria eles perto. É incrível isso. A gente já começa a ver isso aqui em Êxodo 24. Tá? Eles subiram, foi todo mundo junto. Antes, depois vai mais, é Moisés que vai, né? Mas aqui foi a turma. Olha lá. Gente, 70. Tá? Aí, em Êxodo 24 ainda, tá? A gente já vê uma outra situação, né? Aonde Moisés, ele sobe o monte, né? E dizia, a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés.
O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Gente, o que ele ficou fazendo lá? Batendo um papo, né? Vocês conseguem perceber que há, nessa questão da glória de Deus, a comunhão, né? Então Deus chama ele para o meio daquele negócio todo, né? Ele talvez pudesse ter chamado aqueles 70 que tinham ido lá antes, mas o povo já tinha começado a ficar com medo. Aquelas fumacinhas saindo do monte, e quem tocar o monte, não sei o quê. Mas Moisés tinha comunhão com Deus, no meio de tudo aquilo ali, né? E aí é tão bonito, porque eu não posso trazer todas a gente ia ler a noite inteira o Êxodo, mas vale a pena vocês lerem Êxodo de, 18 a 33, só para ver esse desenrolar, né? Porque no 32, a gente estava no 24, no 32 acontece o bezerro, tá? De ouro, toda aquela tragédia. E no 33, tá? Nós chegamos a um pedido que Moisés faz para Deus. Isso depois dele ter já conversado com ele e dito para ele assim, olha, se tu não for com a gente não vai, porque Moisés já estava por aqui, né? E Deus já estava também, né? Mas aí Moisés pede para Deus, não, se tu não for, eu não vou. Dúvida. Gente, Moisés era um cara preparado, ele conhecia a história do Egito, ele conhecia a cultura hebraica, ele era um cara que ele tinha trânsito. Ele podia ter se achado, né? Podia ter dito assim, não, eu vou. Se tu não for comigo, ninguém vai. Vocês percebem aí o conhecimento que ele tinha de Deus e dele mesmo. Eu não faço nada se tu não for comigo. Não interessa todo o preparo que eu tenho, né? O Senhor já tinha moído ele um pouquinho, né? Para ele entender isso aí. Mas aí, é o que diz ali, né? Glória implica em Deus se revelando a Moisés, implica em conhecimento de Deus, em relacionamento. Então, assim, embora a gente veja que no Antigo Testamento nós temos muitas dessas manifestações assim, fantásticas, né? Que impressionam, inclusive deixavam os israelitas temerosos. Esse viés da comunhão está presente. Então vamos ler aí Êxodo 33, de 18 a 23, que foi depois do bezerro, né? Já depois de toda aquela confusão. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Gente, ele já tinha passado quanto tempo lá? 40 dias e 40 noites batendo papo. Me mostres a tua glória. Respondeu, farei passar toda a minha bondade. Deus mostra uma faceta do diamante para ele, né? Se a gente for pensar na ideia do cara aquele do diamante, né? Que cada facetinha... então farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deixou bem claro, o negócio aqui, Deus aqui sou eu, viu? E eu botei aquele cara ali porque imaginei o Moisés assim, dentro de uma fenda da rocha, né? E Deus ia passar, fechava um buraquinho e depois deixava para ele ver, né? Que foi o que ele fez, ó. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então Deus mostra alguma coisinha para ele, mas é aquele papo de amigões, né? Mostra aí para mim um pouquinho. Então, assim, eu achei muito lindo isso, sabe? Que apesar de toda aquela situação que se criou ali, Deus sempre insistindo na comunhão, na comunhão. E Moisés já
muito habituado com esse viés, né? Que Deus tinha colocado. Então, essa guria aí com o troféu, né? Dá para buscar a glória da gente? Mas aí fora o mundo busca a sua glória, né? E nós, muitas vezes, nas nossas atividades escolares, sociais, profissionais, nós somos conclamados a buscar excelência pela excelência, né? Então, significa que não é mais para fazer isso? Que diz o versículo: como podeis crer vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Então, obviamente que nós desempenhamos um papel aí fora na sociedade, e existe um conjunto de regras, e a gente está dentro disso aí, né? Então, eu costumo dizer, eu acho que eu já disse isso aqui uma vez, né? Muitas vezes a pessoa acha que ela tem que ser o que ela é na igreja, exatamente lá fora, no seu trabalho, senão ela vai estar sendo falsa, né? Mas é a mesma coisa que eu dizer, eu vou ser exatamente igual que eu sou em casa, com meu marido, lá na igreja. Não combina, porque é outro ambiente, é outro contexto, é outro papel, né? Então, nós temos um papel aí fora em que nós desempenhamos uma série de coisas e, eventualmente, nós temos que buscar, entre aspas, uma excelência que para o mundo pode ser dito glória, né? Mas nosso coração não está naquilo lá. Então, Deus vê o coração, né? Então, realmente, buscar a própria glória não é glória. Não tem nada a ver, estraga tudo, né? Então, se eu preciso fazer isso, entre aspas, por uma questão de contexto na sociedade civil, etc., etc., é uma coisa. Mas o meu coração, onde está? O meu coração está buscando a glória de Deus ou a minha glória? Tá? Então, uma pessoa, por exemplo, sei lá, vamos pegar faz uma prática desportiva e ganha prêmios e prêmios e prêmios. É glória, né, gente? Tá errado? Não. Vai estar errado se o coração dela estiver naquele negócio ali, né, gente? Aí vai estar errado. Então, assim, a gente precisa ter esse balanço, né, meninas? E então a glória, nós vimos até agora a glória no Antigo Testamento. E vimos como essa coisa impressionante de coluna de fogo e fumaça e plataforma de safira, como isso tudo vai ao encontro da comunhão com Deus, né? Através do próprio Moisés e mesmo daqueles outros caras ali antes, no capítulo 24 de Êxodo, né? Agora, como é que é no Novo Testamento? A coisa fica melhor ainda, né? Então, é essa pintura tão bonita, né? Ou é uma foto, eu acho que é uma foto, de um bebezinho. Então, agora, no Novo Testamento, a glória plena se concretiza num bebê, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aonde mais que a gente vê glória? Gente, Jesus é a expressão total da glória de Deus, completa. Vocês veem alguma glória em Jesus e aqueles 12 iletrados? Os caras não tinham preparo nenhum, né? Vocês percebem como Deus agora nos mostra, nessa outra dispensação, uma outra forma, né? Mas a tônica é a comunhão. Segue sendo, né? Então, como a relação com Deus, como ele deve ser conhecido por nós, é que é o tchan dessa coisa toda, né? Então, tem um irmão que fala, eu acho que eu tenho a frase dele mais adiante, que é uma frase até legal de decorar, mas daqui a pouco chega, não vou adiantar, né? Então, essa glória agora, ela é totalmente revelada no Senhor Jesus, né? Como diz em Hebreus 1:3,
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tem todo uma coisa assim esplendorosa nisso aí, né? E ao mesmo tempo tem o Jesus que a gente conhece, que rasgou o véu e a gente entra lá para falar com ele. Já não é mais aquele monte Sinai com fumaça que se o bichinho tocasse ali, morria. Não, agora a gente tem uma entrada livre. Às vezes a gente tem tanto presente de Deus que a gente nem se dá conta. A gente acaba levando como se fosse algo comum, mas é muita coisa isso aqui, muita coisa, né? E o mais interessante que nós vamos ver na sequência é que essa glória, Deus não quer só para ele, Ele quer nos dar. Não que a gente deva querer a glória, mas Ele quer. Isso é muito incrível, né? Mas então, Jesus orando em João 17. João 17 é muito especial para esse tema de hoje, né? A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então a gente percebe como tudo gira em torno da glória de Deus, né? E para mim ficou muito mais claro entender isso aí, pensando nesse relacionamento e como aquilo que ele revela e me impacta e me desperta para ir correndo para ele, como isso traz mais glória. E aí entra o ciclo, é glória atrás de glória, né? Não tem uma música assim? Carmélia tem, né? De fé em fé e de glória em glória. Mas tá aí, ó, tem que ter fé antes. Então, esse texto tão conhecido, gente, tem umas pepitas de ouro aqui, vamos cavar, quer ver? Não rogo somente por eles, né, como nós lemos antes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Gente, unidade. O que unidade tem que ver com esse negócio? Vamos ver. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para quê? Gente, a glória é para nós sermos um. Que tal? Quem não orava por unidade ainda comece. Tá? Para que sejam um, eu lhes tenho transmitido a glória para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados de novo, ênfase. Gente, quando a palavra de Deus fala duas vezes a mesma coisa, acende a luzinha, é importante. Está repetindo, né? Para o quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. E os amaste como também amaste a mim. Então, tudo diz respeito à glória, diz respeito a gente pregar o evangelho. Ser um, vocês viram que é tudo entrelaçado, não, é um tricô, não tem como tirar uma coisa da outra. Né? Então, Deus manifesta a sua glória no Senhor Jesus, para que nós sejamos um, para que a gente mostre para o mundo e eles venham junto conosco. É muito bonito isso, pessoal. Eu achei assim... eu pensei assim, será que eu já tinha lido João 17 antes? É muito impressionante, porque às vezes a gente fala, a unidade da igreja, mas é difícil, né? Eu já vi uns irmãos dizer, não, acho que isso aí, olha, é complicado, tal. Vocês estão vendo, não fui eu que falei, foi Jesus, isso aqui é Jesus. Então, sem opção, glória, unidade, pregar para o mundo. Essas coisas estão todas ligadas. Então, vamos lá, vamos seguir, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim,
Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, nós tínhamos visto esse versículo antes, que me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não ter o velho verbo conhecer aquele que a gente já viu em Romanos de outra forma, né? O conhecer aquele de relação. Né? Então, vocês estão vendo como essa questão de ter a revelação, enxergar a glória de Deus, nos unirmos e pregarmos o Evangelho, vem tudo num só pacote, tá? Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam. Então, a salvação se dá por revelação, gente. Que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer novamente o teu nome, desculpe, e ainda o farei conhecer. Vocês percebem que é um processo maravilhoso, sem fim, porque Deus não tem fim, a riqueza de Deus não tem fim. Hoje nós temos um conhecimento e nós estamos avançando, né? E esse conhecimento, ele é sempre relacional, né, gente? Não é só aqui, ó. Só aqui não dá, né? Porque está cheio de teólogo ateu. Se fosse só por isso aí, não. Tá? Então tem que ser um negócio que atinge a nossa prática e que impacta para a transformação, né? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Gente, isso aqui tão precioso, se a gente sair daqui hoje só com isso, eu já estou pulando de faceira, né? Que é, então, a glória de Deus que é expressa através de toda a sua obra, né? E que nos leva a ser um, para que o mundo creia. É incrível, tá? Esse aqui é nossa borboleta, né? Que desde o início a gente tem se espelhado, né, na metamorfose da lagartinha, que diz que nós, então, como é que a gente se transforma? Com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, e aí eu sempre boto o espelho do lado para a gente saber o que eles enxergavam, era aquilo ali, era um espelho metálico, né? Aquele ali é um espelho de bronze, dá para ver muita coisa. Isso mostra o tanto da nossa limitação hoje para com o Senhor. Nós temos limitação para enxergar. Nós estamos aqui limitados por esse corpo, por toda essa natureza caída, né? A glória do Senhor. Então é isso que nos transforma. É essa comunhão que traz a revelação que impacta de quem Deus é, né? E aí a gente bota o nariz no lugar onde tem que botar e segue em frente. Falar em botar o nariz onde tem que botar, eu fiquei tão grata a uma irmãzinha, chegou para mim e disse assim, Cláudia, eu só vou te dizer uma coisa sobre os nossos estudos aqui. Tu fica com o nariz no lugar certo, viu? Aí eu disse para ela assim, olha, se levantar o nariz, tu bate. Pode bater. Pode bater que alguma coisa aconteceu de muito errado. Mas eu achei uma graça e uma irmã experiente, né? Tá certa ela. Se tem uma coisa que a gente tem que cuidar nessa vida é não levantar o nariz. Porque onde levantou, caiu. É só isso. Acabou com tudo, tá? E aí nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, né? Lembrando sempre no nosso espelho de bronze que não nos deixa esquecer, né? Como que a nossa visão ainda é limitada. E aí, esse Deus maravilhoso que habita o alto e santo lugar, que tem essa glória fantástica, ele habita com aquele cara ali, que tá chorando, tá com problema, tá, como é que diz ali? Contrito e abatido de espírito. Então, vocês percebem como a glória de Deus vai se mostrando de uma maneira relacional, tanto no Antigo Testamento, esse versículo é do Antigo Testamento, como no Novo Testamento, né? Claro, no Novo, com Jesus, a gente percebe melhor. E aqui é outro exemplo
de como a glória se manifesta na relação entre nós e o Senhor, que é o matrimônio. O Senhor é o nosso noivo, né? Então, por isso que eu botei esse casalzinho simpático aí. Eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Paulo falava de quê? Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu amo essa palavra mistério na Bíblia, que explica tanta coisa. Porque a nossa cabecinha é muito pequena. Mas é bonito de a gente ver um negócio desse. Que aí eu já penso assim, ó, nós abraçadinhos com Jesus, né? Então, isso mesmo para quem não está casado. Porque, gente, o que é uma amizade maravilhosa? Se alguém aqui já teve, eu já tive, ainda tenho, né? Que a palavra fala que quem tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado que um irmão. Gente, uma amizade deixa a vida coloridésima, né? Então, glória a Deus por esses suprimentos que Ele nos dá através dos nossos irmãos. Né? Então, eu não resisti a trazer isso aqui, porque eu acho que é um dos exemplos maravilhosos sobre a nossa relação com Deus. Né? É a amizade íntima. O matrimônio é uma, né? E há tantas amizades íntimas maravilhosas, né? E aí eu estou lembrando das nossas liçõezinhas aqui, do Romanos, que sempre, em tudo isso, hoje nós estamos vendo a glória de Deus, mas a glória de Deus passa pelo sabendo. Não tem glória de Deus se eu não tiver revelação, se eu não souber as coisas. E é as coisas da palavra que eu estudo, que eu leio, e é como que isso se passa no meu dia a dia, né? Então, se eu tivesse que resumir toda uma palavra, eu ia resumir em revelação. Porque quando Deus se revela, tudo muda. Nada fica como era antes. E essa é a chave de toda a história. Que o Senhor se revele para nós, né? E claro que aqui, então, eu coloquei ele do lado, né? Não se trata jamais da consagração do velho homem. Seria fazer tudo isso sem ter a tal de revelação, tá? Aí eu resolvo que eu vou me considerar, que eu vou me oferecer. Não vai dar certo, né? Vai ser que nem... Opa, é isso? Não, é isso. Vai ser que nem o nosso trenzinho, aquele todo ao contrário, né? Fato, fé, emoção. Se eu resolver usar a minha carne para atingir os propósitos de Deus, eu estou totalmente fora do que Ele quer, né? Então, como que é para Deus, né, a queda do homem? Como é que Deus vê? O homem pensa assim, tô ralado, né? Pequei, tô frito, sou descendente de Adão, tá? É assim que o homem vê, eu tô com uma dívida enorme que não tem como pagar. Porque tá ali, né? Romanos 3:23, todos pecaram e estão privados de quem? Eu escolhi essa tradução porque achei tão legal. Quer dizer, tirou o quê? Tirou a glória. Na Ara está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, acabou glória para ti, meu filho, pecou, né? Então o homem vê assim, né? E Deus vê de outra forma. Deus vê assim, o cara caiu, perdeu a glória. O que é a redenção? Vou dar de volta. Eu vou dar a glória para ele de volta, né? Que é o que está escrito ali, ó. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de quem? Então a glória não é só para Deus. O Senhor é brincadeira, né? Só dizendo assim, Ele não faz as coisas sem a gente. Ele insiste. Ele não quer viver sem estar conosco. Nem na glória, nessa coisa fantástica, ele quer também isso, ele quer compartilhar. Eu acho isso tão fenomenal, gente, que é assim de tirar o fôlego, né? Mas então, para o Senhor, o propósito é esse, Ele nos criou
para a sua glória e para compartilhar essa glória. Então, a queda jogou fora essa glória para o homem, né? E a redenção trouxe tudo de volta. Ô, glória! Então, esse é o ponto de vista do pai, né? Ele perdeu o filho. Eu gostei daquela frasezinha do Nick, eu botei ali, Deus não se satisfaz em nós. Ele podia, né, gente? Ele é Deus. Mas ele resolveu que não, que ele vai conosco até o fim, até repartir essa glória toda, né? Que não é a onipresença, é mais do que isso, é a glória, é a presença manifestada em nossas vidas, né? Então, meu filho estava perdido e foi achado. Meu filho perdeu a glória e ganhou a glória de volta. Tá aí nossa frase que nós conhecemos, né? Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. E agora a gente descobriu que nós estamos nessa glória também. Oba! E, então, quando diz em Hebreus 2:10, conduzindo muitos filhos à glória, aí a gente já começa a entender porque Jesus era o unigênito, né? Ele veio da glória, ele deixou a glória. Vocês se dão conta disso, gente? Ele deixou aquela coisa fantástica que a gente nem imagina, os negócios de safira, não consegue descrever, né? Veio para cá, para que ele pudesse pegar essa turma e levar para a glória. Mas aí tem duas palavrinhas para filho, né? Uma é ruios, que é a que está aqui, e a outra é tecnon, tá? Então, o ruios, ele é uma palavrinha grega para aquele filho maduro, tá? Às vezes, até na palavra de Deus, a gente vê traduzido por vós que sois perfeitos, lembra é ruios, vós que sois ruios, vós que sois amadurecidos, já treinados, né? Então, ele não conduz qualquer filho à glória, ele conduz o filho maduro. Interessante, né? Onde que aparece a outra palavrinha? Vamos ver. Nesse mesmo versículo, né, que eu coloquei ali, tá novamente o ruios, e o tecnon, que tá em cima, né, enfatiza a conexão pelo nascimento. Lembra daquele versículo, todos os que são... aquele que não tem o Espírito Santo não é filho? Ali é tecnon. Porque é o filho. Ele é filho porque ele nasceu filho. Ele não precisa ser mais maduro, menos maduro, mais infantil, menos infantil. Ele é filho. Nasceu ali naquela família. Então, ele é tecnon. Então, todos nós nascemos filhos tecnon. Nós temos origem do Espírito Santo, origem de nascer de Deus. E, ao longo do caminho, pela graça de Deus, nós vamos, então, chegando a ser ruios. Amém? Que assim seja. Então, o que diz o ruios ali? Relação de dignidade e caráter entre pai e filho. Dando algumas situações, né? Para aqueles que manifestam certo tipo de características de caráter do pai, né? Então, aos poucos, a gente vai vendo a Amélia e vai dizendo, mas olha ali, a Amélia está com tais características de Jesus. Oh, beleza, tá ficando ruios, né? E aí agora nós vamos ver alguns textos que tem as duas palavrinhas para a gente fixar, né? Então, olha lá que lindo, Romanos 8:14, depois 16-18. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruios. Tu vê que o cara, para ser guiado, ele tem que treinar um pouquinho já, né? Já pela palavra a gente já sacou que vai ter uns erros e acertos aí até chegar lá. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Tecnon. Nós nascemos de Deus, nós somos filhos por origem. É que nem dizer assim, a Cláudia, não vou pegar a Aline ali com o chimarrão, né? A Aline nasceu lá na família Reis. Se ela é bebê, se ela é adolescente, se ela é criança, se ela é adulto, tanto faz. Ela é o tecnon da família Reis. Agora,
Se eu olhar para ela hoje e dizer assim, eu conheço essa característica que eu vi lá na mãe dela quando era adolescente. Ah, ela está ficando com um caráter interessante. Então, ela está ficando orgulhosa lá da arte do Marco. Então, essa seria a analogia, né? Mas todos nós temos essa certeza dentro de nós pelo Espírito Santo, que nós temos origem em Deus. Ora, se somos tecnon, se somos filhos, né? Então, a Aline, ela era filha desde o início, então ela também é herdeira. Nós também somos herdeiros, não interessa se a gente é maduro ou não, né? Herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A gente herda tudo, gente, sofrimento também. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Lá vem a glória de novo, gente. É glória para tudo que é lado, tá? A glória a ser revelada. Vocês estão percebendo? As coisas caminham sempre juntos, sempre. Gente, a Bíblia é um negócio tão fantástico, porque tudo fecha com tudo. É muito bonito, né? Então, e os sofrimentos, claro, Deus sabe dosar para cada um, né? Só o Senhor sabe as coisas. Então, às vezes eu ouço as histórias da Ingrid e eu fico que a Ingrid conta da igreja perseguida e tudo mais, eu fico me sentindo assim, nem sei, a última das criaturas, porque eu digo, Senhor, será que eu ia aguentar essas coisas? Né? Eu só digo para esse Senhor, eu acho que eu não tenho sustância para isso, me ajuda. Mas eu sei que acho que na hora H o Senhor dá um jeitinho, Cláudio, ele vai capacitar, né? Mas assim, o Senhor sabe o que é para cada um. Vamos lá. E aí, mais glória para nós aqui. Esse aqui é um versículo maravilhoso, né? Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, achei tão legal isso aí, eu fui olhar no grego, realmente assim, é um conhecimento, é um pré-conhecimento. Pensa bem, Deus não tem tempo, né? Ele é antes, depois e sempre. Então, ele sempre nos conheceu, ele já sabia tudo. Então, é justamente isso aí, né? De antemão conheceu, também nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja... E aí a gente entra nessa glória compartilhada. Ele vira o primogênito, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também dá-lhe glória, né? E aquilo que a gente já falou, tá no passado. Ah, mas eu não estou muito gloriosa hoje. Pois é, mas na escala de tempo do Senhor Deus, eu já estou glorificada. E vocês também. Porque Deus é esse mistério fantástico, que não tem tempo, né? Tá garantida, a coisa tá garantida, gente. E aqui eu fiz questão de trazer dois versículos que o Senhor, porque quando o Senhor Jesus fala, é tudo de bom, né? Então, obviamente, não desprezando as demais coisas, mas é muito especial ouvir o que Jesus fala. E aqui ele usa 2 vezes o termo ruios, que é o filho maduro, né? Vamos lá ver. Não poderia deixar de ser no Sermão do Monte, né? Então, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis ruios do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Só pode ser um ruios para isso aí, né, gente? E aí, Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados ruios de Deus, né? Então, é muito bonito, assim como a língua grega tem essa riqueza, né, de nos ensinar essa coisa do nosso processo. E aqui, então, nós temos 2 momentos, né, de Jesus. Um, lá no início de João, quando ele estava só ele, né, João 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Mas aí, João 20,
não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com quem? Meus irmãos. E ele já não tem mais vergonha. Não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Nós, essa ralé, né? Mas essa ralé tem o valor da vida dele, que ele deu por nós na cruz. Esse é o nosso valor, né? E diz-lhe, subo para meu Pai e vosso Pai. Oh, glória! Né? Para meu Deus e vosso... Daqui a pouco estamos tudo acompanhado por Jesus. Oh, coisa boa, né, gente? E aqui a gente vê por que a gente é tecnon, já desde o nascimento, mesmo que tá lá uma criaturinha descendente de Adão, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. Mas todos nós, Jesus e nós viemos de um só. Nós viemos de Deus, né? Então, quando nós vemos ali em Mateus 20, Jesus, não temas receber Maria, tua mulher, falando com José, né? Porque o que nela foi gerado é do, e isso é uma palavrinha em grego, ek, que está ali embaixo, né? Que denota origem, veio de, né? É do Espírito Santo. E quanto a nós, o que diz ali? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do pai e da mãe, opa, esse eu acrescentei, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós temos a mesma origem, né, que o Senhor Jesus. E aqui, aquele versículo que eu falei, né, Hebreus 2:11, que o Senhor diz, pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, aqui novamente, que nós falamos, né? Por isso é que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? E, além de tudo, somos, como diz lá em cima, em 2 Pedro 1:4, co-participantes dessa natureza divina pela redenção que nós temos, né? Através do Senhor. Participamos dessa vida nova. Mas aí, aqui entra o método agora, né? O método. Como que chega lá? Como que passa de tecnon para ruios? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem era o único grãozinho que Deus tinha? E ele deu, né? Então, Jesus foi esse grão, para que nós sejamos... Ali vocês estão vendo, né? Tudo um bando de grãozinho de trigo que vai se quebrando, vai... Quem já fez essas experiências de colégio, né? De botar a sementinha e ver nascer, as crianças verem. E assim somos nós, gente. Somos, então, mortos em Cristo Jesus, graças a Deus, e ressurgimos com Ele. A seu exemplo. E as nossas escolhas diárias são iguaizinhas às do Adão. Da mesma forma que o Adão teve que escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali eu coloquei duas, né? No jardim. Todo dia a gente tem duas árvores para escolher, né? E a do conhecimento do bem e do mal é a que a gente está, antes de conhecer o Senhor, né? Mais acostumado. A gente espera que depois a gente de tecnon vá passando para ruiose e se acostume com outra forma, né? Mas ela é nosso plano, é nossa autossuficiência, porque eu sei, porque eu vou, porque é isso. Às vezes até em relação a Deus. Vocês já viram alguém dizer assim, não, mas Deus me falou. E aí dá com os burros, vocês já viram isso acontecer? É brabo, gente. Não, mas Deus me falou. Eu tenho certeza. Eu já fiz cada burrada, gente, achando que era Deus que tinha me... Misericórdia. Mas que bom, a gente vai aprendendo, né? Enganoso é o coração desesperadamente corrupto. Então, por isso nós temos a palavra e o Espírito. E nós precisamos nos amparar nestes dois pilares.
E se a gente resolver andar um pouco mais nessa autossuficiência, o que nós somos? Agente do Kid Capeta, né? Nós somos agentes de Satanás, tá? E o resultado das nossas obras é a morte. É muito desagradável isso, né? Porque vocês já pensaram que a gente, cristão, pode fazer opções que vão levar à morte? Em qualquer momento. Sim, é só eu optar por andar na velha maneira de viver. Tem o livrinho A Nova Maneira de Viver, mas nós viemos de um outro livrinho. Aí, se a gente optar por aquele antigo, eu vou dar um baita de um aperto de mão no Satanás e vou gerar morte em qualquer coisa que eu fizer. Independente de todo o recurso que Deus me dá. Se eu não optar pelo recurso, lembra? Tudo depende de 2 letras e um acento. Fé. Se eu não tiver minha fé ativa... Mas, graças a Deus, tem o outro lado, né? É o plano divino, é a suficiência e dependência de Deus, que nós vamos, aos pouquinhos, chegando lá. E aí, tudo que eu fizer, eu serei um agente de Deus. E o resultado, o fruto, é vida, é Jesus. Né? Amém, Senhor? Então, e aí ele dá um exemplo, né? Eu peguei a Aline ali antes de exemplo, mas é aquela coisa, não adianta. Eu posso ter uma família maravilhosa, assim, papai, mamãe, filhinhas, e o cachorro é super querido, todo mundo gosta dele, né? E levam ele no veterinário direitinho, pet shop, ele é tratado assim, plano A na casa. Mas ele não vai levar o sobrenome. Ele não tem a genética da família. Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não tem a genética daquela família. Tá? Então, esse exemplo nos é dado no sentido de que ou nós nascemos de novo, ou nós nascemos de novo. Né? Ai, gente, tem tanto versículo de glória que aqui eu fiz um pupurri. Né? E lá em cima, em 2 Tessalonicenses 1:9, diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o seu poder tem glória. Gente, tem glória em tudo que é do Senhor. Tudo tem glória. Aí vamos lá. Mas, lá em Efésios, do outro lado diz: nos escolheu e nos predestinou para louvor da glória da sua graça. Mas que nome grande, né? Glória da sua graça. Gente, a glória só pode ser através da graça, porque nós precisamos de tudo de graça, porque a gente não tem condições. Nós temos menos condições que Moisés. Moisés já não queria ir sem o Senhor, imagina, nossa. Então é a glória, só se expressa através da sua graça. Então, de novo, Efésios 1:12, louvor da sua glória. 1 Coríntios 10:31, o que nós temos que fazer? Tudo para a glória. Romanos 8:21, qual é a nossa esperança? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para o quê? Liberdade da glória dos filhos de Deus. Gente, a criação geme por nos ver revelados. Vocês já imaginaram isso? Como os gloriosos filhos de Deus. Né? Recebereis o quê? A imarcessível coroa de glória. Somos co-participantes da sua glória. Vocês viram ali, 1 Pedro 5:1b, que há de ser revelada. Nós já temos uma certa medida de revelação agora, mas depois vai ser o estouro do negócio, né? Os sofrimentos, nós já vimos isso aí, né? Não são para ser comparados com a glória, ser revelada. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E ele vai nos apresentar com exaltação, imaculados diante da sua glória. Gente, é muita glória, tá? Eu peguei só um pouquinho. Mas é uma coisa muito linda.
Mas aí entra o que nós vimos em João 17. A glória é para quê? Sermos unidos em Cristo e levarmos isso para os outros. A missão da igreja é manifestar essa glória, trazer esse povo para a glória. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96. Aos quais quis Deus dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Olha a palavrinha que eu gosto, o mistério. Entre os gentios. O que é um mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Então, é incrível, né? 1 Timóteo, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito do qual eu fui. Então, vocês já estão sabendo que estão encarregados, né? Bora pregar o evangelho, gurizada. Tá? Segundo Coríntios 4, 5, 6, ainda entra mais nessa questão da pregação, porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para o quê? Iluminação do quê? Do conhecimento da glória de Deus. Vocês percebem de novo? Conhecimento, revelação, me ilumina para me dar conhecimento. É isso aí. E aqui está aquela frasezinha, eu não vou demorar muito mais, né? Senão o chá esfria, tá? Que é o Luiz Saião. Eu gosto muito do Luiz Saião, ele é hebraísta, especialista em hebraico, né? E eu ouvi uma pregação dele sobre glória que eu fiquei muito encantada. Dali eu tirei algumas coisas, inclusive, para vocês. Ele diz, quando acontece o toque da glória, muda completamente a história, né? E é isso. E com isso nós estamos dizendo glória, estamos dizendo revelação de Deus, estamos dizendo conhecimento. Lembra o diamante? Alguma coisa eu vi daquele diamante. E aquilo me tocou e me transformou. Né? Então, aqui também a definição que ele dá, né, de glória, que eu acho legal também, a glória de Deus é o conhecimento real, profundo e internalizado de quem Deus é na nossa vida. E na prática, né, pessoal? E a glória de Deus nos mostra, nos impacta com a importância, a magnitude, a relevância desse conhecimento de Deus. E é tudo para que o mundo... essa parte eu não vou tocar, mas eu vou mandar para vocês uns resumão que eu fiz ali no final, para ajudar o povo, né? Tá? E algumas fontes. E com essa parte a gente encerra o capítulo 7.